Meus irmãos, você vai ver nesse vídeo aqui uma coisa que a maioria do gado mesmo, gadoso, né, que merece, né, o triste final que terá, mas que infelizmente acaba arrastando quem não merece nesse meio. O gado, por causa da sua idolatria, seu egoísmo, sua cegueira, sua idolatria, precisa falar duas vezes mesmo, né? O gado segue pastando e na hora do vamos ver, arrasta todos os que estão ao redor, mesmo que esses não tenham nada a ver com a situação. O Estado, ele foi criado para igualar as forças, para que aquele mais forte, aquele mais poderoso, não faça simplesmente o que quer, para que se tenha igualdade, para que se tenha justiça. Mas à medida que o Estado vai perdendo as suas fontes de renda, ele vai ficando cada vez mais dependente do sistema financeiro internacional. E sendo assim, é óbvio que ele começa a se submeter e, ao invés de proteger o cidadão e igualar as forças, ele faz o contrário. Ele arrebenta justamente com esse que ele deveria proteger. É o que a matéria do nosso irmão, enviada pelo nosso querido irmão Silvio Omar Ramos, mais uma vez fica o agradecimento a esse grande irmão de fé e batalha. A matéria está aqui nos portais de informações, nos principais, e diz o seguinte, matéria de 30/5/2023. Justiça nega seguro a familiares de empresário de Criciúma que bateu a mais de 200 km. A decisão de origem é da primeira vara civil da comarca de Criciúma. A decisão foi unânime. Veja bem, meus irmãos, antes de a gente continuar, existe uma coisa chamada risco do negócio. Sabe aquele cara, por exemplo, que começa a vender verduras? Ele já cobra um preço na verdura que dê para cobrir os custos do negócio. Por exemplo, digamos que o lucro dele ali, em um pé de coentro, seja R$1. Esse real ele já tira a despesa de outros pé de coentros, de pé de alfaces que se estragam, que às vezes não vendem, ficam ali e acaba tendo esse risco do negócio. Porque ficou exposto ao sol, porque não vendeu, algum motivo, né? E acaba se perdendo um pouco daquilo ali. O bom empresário ele tenta cada vez mais evitar essas perdas, diminuí-las, né? Minimizá-las o máximo possível. Mas de toda maneira sempre acontece e no preço já está incluído essas despesas, esse risco. A mesma coisa uma seguradora faz. Você vê, por exemplo, uma Porto Seguro. Eu vou mostrar aqui na matéria. Porto PPSA3. Veja bem, a Porto Seguro, que agora estão chamando de Porto, né? O lucro dela vai a 332,8 milhões no primeiro trimestre de 2023, alta de 90,1% na comparação anual. Quer dizer, o lucro líquido deles teve uma alta aqui de 90,1%. E por que está acontecendo isso? Por decisões como você vai ver nessa matéria. A pessoa se acidenta, falece e por conta de como ela estava conduzindo o seu carro, eles negam o seguro. Ou seja, o mercado mais forte pode criar a regra que ele quiser. E as pessoas vão ficar presas, o gado, né, vai ficar preso. Mas está certo ou está errado? Não interessa isso. Você tem 100 mil pessoas pagando o tempo todo ali, 1 milhão de pessoas, nem sei quantas são, né, que esses caras têm. E hoje no Brasil você ter qualquer carrinho que passe de 10 mil reais e não tem um seguro, já te consideram louco, né? Então você praticamente é obrigado a ter, pelas condições da estrada, pela insegurança que é, uma série de problemas que é. Até dentro da sua garagem pode acontecer algo ruim. Então a pessoa vai e faz o seguro. Milhões de pessoas pagando sem sequer precisar de um parafuso da seguradora. Até porque se você começa a usar, né, tem o valor da franquia que você já é obrigado a pagar. Você só não paga franquia na Porto Seguros se for perda total. Pelo menos era assim. Então você já é obrigado a passar por isso, né? Não usa o serviço, tem lá, mas não usa, a não ser que seja caro. E se começar a usar, o preço sobe, né? Quando você for renovar, pode até acontecer deles não quererem renovar com você, porque para eles é só lucro, é para você pagar sem usar. É isso que eles querem, né? E aí, ainda quando acontece um acidente, agora eles também não querem pagar, dependendo da forma que você estiver conduzindo o veículo. Ou seja, lembra do que eu falei dos carros elétricos, que eles viriam para não ser a favor do dono, mas ser contra? Primeiro que eles não vão ser do dono. Vai ser tudo por assinatura daqui para frente. E segundo, tudo que você fizer ou deixar de fazer, ele vai estar sendo monitorado. E você, se sair da linha que eles vão traçar, a linha é essa aqui, ó. Não, mas tá torta, mas você vai seguir por ela. Caso você se desvie,
já sabe que a mão vai pesar como isso aqui, ó. Essa notícia mostra isso. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve decisão que negou cobrança de indenização securitária por acidente que vitimou o empresário de Criciúma, Roberto Angeloni, pelo evidente agravamento do risco pelo segurado e a expressa exclusão de cobertura diante do quadro apresentado. A família da vítima buscava indenização por parte do seguro veicular. Porém, o comprovado excesso de velocidade gerou expressa exclusão da cobertura. Veja, o cara pagava, né, um carro novo, 0 km, né? Você vai ver aqui, é uma Mercedes AMG, um carro novo, provavelmente nunca precisou da seguradora. O cara deu uma acelerada, ninguém sabe o motivo, pode ser que ele estava passando mal, pode ser que ele estava sendo perseguido. Uma série de coisas pode ter acontecido, mas o cara morreu, né? E aí você pode acusá-lo, assim como acontece com os acidentes de avião o tempo todo. Não, é culpa do piloto. Não tem controlador de voo, não tem o fabricante da aeronave, não tem aeroporto, não tem fiscais que cobram uma fortuna ali para liberar o voo dessas aeronaves, né? É tudo muito difícil, é muito imposto. Não, o único culpado é unicamente e exclusivamente o piloto, porque já faleceu mesmo, colocar a culpa nele. É a mesma coisa aqui, né? Não é difícil você ter um carro desse e de repente ser perseguido, né? Tá na mira de uma arma. Será que pode ter acontecido algo do tipo? Aí, meu irmão, só quem sabe é Deus, porque os homens estão fazendo isso aqui, ó. O direito que ele tem por pagar, né? Ninguém sabe quantos anos já vinha pagando, não interessa. Tava rápido demais e aí a gente não paga. O acidente ocorreu em junho de 2021 na BR-101, município de Biguaçu, na Grande Florianópolis, em local onde o limite de velocidade é de 80 km, durante o dia com pista seca e ampla visibilidade. Sobre a dinâmica do acidente, o laudo pericial apontou que o condutor perdeu o controle da direção, colidiu lateralmente com outro carro e posteriormente com um poste com registro de óbito. Conforme cálculos físicos baseados nos vestígios materializados, sinais, dinâmica e análise frame a frame das imagens do vídeo monitoramento da concessionária que administra o trecho do acidente, a perícia apontou que o veículo estava em velocidade não inferior a 186 km por hora no momento da colisão e desenvolvia pelo menos 221 km antes do sinistro. O motorista conduzia um veículo Mercedes-Benz AMG GT C Roadster, carro considerado um esportivo de luxo, que, segundo o site oficial da fabricante, é equipado com motor V8 4.0 biturbo de 557 cavalos, capaz de atingir 100 km por hora em apenas 3.7 segundos, ao custo aproximado de 2 milhões, né? Isso zero, né? A condução do automotor segurado em velocidade para muito além do dobro da permitida aponta para o evidente agravamento do risco, sendo a causa irrefutável do sinistro, né? Nada havendo de abuso na exclusão da indenização para hipótese, vez que não se pode obrigar a seguradora à cobertura de riscos que não pretende cobrir, anotou o relator. Além disso, alegadas ondulações na pista do trecho mencionado, chamado salto de deflexão, não foram imprescindíveis para o evento, visto que demais veículos transitam na via em velocidade compatível, conforme demonstrado em vídeo, não sofre interferência na trajetória. A decisão foi unânime à apelação civil, e eles colocam o número da apelação aqui para quem quiser conferir. Vou colocar também se você quiser olhar o processo. Veja só, além de tudo, né, tem ondulações na pista que deveria ser culpa, né, desse trecho que já é privatizado, as pessoas já pagam para rodar ali, e eles estão dizendo que não, porque embora tenha de fato essas ondulações que pode jogar o carro, se você andar devagar dentro dos limites que já são colocados para favorecer o sistema, né, ao mesmo tempo que vende assim, né? Você vê a Petrohooper mesmo, a minha moto chega a 260, né? E a gente vende, mas não é para você colocar, sei. E ao mesmo tempo que tem ali em um lugar privatizado, que é vendido justamente com a desculpa de ter uma pista perfeita, tem as ondulações e você ainda faz um seguro e o Estado nega o direito que você tem por pagar aquilo sem nunca usar o risco do negócio, como eu disse. É como se você quisesse vender fruta, lembra do vendedor de fruta? Né, de verdura, se quisesse vender e dissesse, olha, eu não quero que se perda nenhuma, não tem como, aí você não entra no negócio, porque existe o risco do negócio. Algumas podem apodrecer, ou até vir podre já, quando você pegar ali no monte, né, vem alguma fruta, verdura podre, você nem viu, e existe esse risco, né, mas aí esses caras querem, como a Porto faz, né, lucrar 332,8 milhões em apenas um trimestre, ter uma alta de 90,1%, e dizer que é um negócio legítimo, que é um negócio honesto. De honesto isso aqui não tem nada, de legítimo isso aqui não tem nada. Agora o Estado
Não estou acusando juiz nenhum, mas o Estado cada vez recebe mais dessas empresas e passa a tomar decisões contra o povo e a favor de seus patrões. Porque é o que eu digo a vocês, aquela ideia do MBL, não, tem que privatizar tudo porque aí vai gerar competitividade e nós vamos estar aí no Estado regulando. Não existe. Funcionário não fiscaliza patrão, meu irmão. Coloque isso na tua cabeça. Se você come da mão dos caras, você vai viver na ordem dos caras. É assim, é simples assim. Não tem o que ser discutido sobre isso, não tem o que se debater sobre isso. É verdade, simplesmente verdade. O Estado tem ficado contra a população. Essa matéria prova isso para aqueles que ainda têm dúvida. Não é à toa que por eu explicar as coisas dessa maneira, é que esse canal está sendo boicotado, apagado da forma que está. É triste essa situação, por isso mesmo eu peço a você, meu irmão, que compartilhe. Porque eu pergunto, seja sincero, qual canal você vê dando esse tipo de informação? Eu não vejo aqui no YouTube, sinceramente. E olha que eu, de vez em quando, tô olhando um monte aí para ver se tem alguém batendo esse tipo de real. Mas não é que eles não percebam, não é que eu seja um gênio da lâmpada. É porque a galera sabe que esse tipo de assunto é remoso e prefere evitar. Mas o que você vai ver daqui para frente, com essa sangria das nossas finanças, meus irmãos, a sangria dos recursos, o endividamento das nações é cada vez coisas que o Estado garantia a você. Eles não só vai passar a não garantir, como ainda vai tirar muitos dos que você ainda tem hoje. Se prepare, meu irmão, porque os dias difíceis estão só começando. Os tempos trabalhosos são agora. O dinheiro está se concentrando nas mãos de poucos e esses poucos estão literalmente fazendo o que querem. É triste a situação. Eu sei que, embora eu tenha explicado tudo isso, vai ter gado dizendo, mas para que essa velocidade toda? Não é a questão se é velocidade mais ou menos, é um direito, risco do negócio. Como eu falei para vocês, o vendedor de legumes, de fruta, ele tem todo o direito de tentar o máximo possível diminuir as perdas. Mas o que essas empresas estão fazendo é crime. Eles subornam através do financiamento, através de doações, é tudo legal. Mas não deixa de ser suborno, porque suborno é suborno e ponto final. Não importa a forma que você faça, né? É por isso, meus irmãos, que cada dia mais a gente vê que é esperar para a próxima mesmo, porque nesse mundo tá difícil. Nesse mundo, com a alienação, com a inveja, despeito, egoísmo das pessoas, isso aqui passa de boa, passa com tranquilidade, porque as pessoas ficam contra elas mesmas. Basta vir um influenciador, um repórter dizer nada, mas esse cara é um criminoso, olha a velocidade. Não vai levar em consideração nada do que eu disse, né? Vão simplesmente pegar e com despeito, inveja, raiva, etc, dá razão a que a empresa tire o direito delas próprias, porque quando faz lei contra o povo, é para todo mundo. Ele não vai fazer uma lei só, não, para esse tipo de cara. Ele não vai fazer uma lei, é para quem dirige Mercedes, AMG, Biturbo. Não vai fazer assim. Ele vai fazer para todos. Para todos. Você só tem direito de pagar e receber em troca nada. É isso. Enfim, fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!